Os egípcios antigos foram uma grande civilização que viveram por mais de 3.000 anos, e até hoje eles nos fascinam pelas suas riquezas e mistérios. Porém, poucos conhecem como era a gastronomia deles naquela época. E é sobre isso que estarei falando nesse vídeo hoje. Então, bora pro vídeo! E aí pessoas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certinho. Eu sou o Júnior e bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Segundo alguns relatos encontrados em papiros, os egípcios gostavam de comer bem. Tinham uma alimentação bem diversa. Mas isso só valia para os faraós e seus familiares, sacerdotes, seus escribas e funcionários. Os escravos e agricultores já tinham uma alimentação bem mais simples. O Egito era privilegiado por ter o rio Nilo ao seu dispor. Isso lhes proporcionava uma alimentação bem rica e variada, graças a várias fazendas que tinham ao redor do rio. O trigo era plantado em grande quantidade, pois ele era o ingrediente base da principal alimentação do país, que seria o pão. E para fazer o pão, a dona de casa ia buscar a farinha no moinho, moía-o entre duas pedras, que originavam a farinha, depois misturava a farinha com água, sal e levedo, o que dava origem a várias formas e tamanhos de pães. E o levedo, para quem não sabe o que é uma espécie de fermento. Já que a diferença de alimentação entre os faraós e os escravos era bem grande, eu vou estar falando primeiro dos faraós e depois dos escravos, para ficar um vídeo um pouco mais organizado e para vocês entenderem melhor, né? Bom, entre os alimentos dos mais ricos estavam carne animal, boi, porco e peixe, carne de aves, galinhas, codornas, patos, pães, frutas, legumes, azeite, manteiga, queijos, gordura de ganso, bolos de fruta, leite, ovos de galinha, óleos vegetais. O cardápio era composto também com vinho e cerveja. Os alimentos eram fabricados em uma espécie de forno que era de argila, um forno cilíndrico feito de argila, e embaixo, na parte inferior, tinha um buraco por onde colocávamos carvão e as madeiras. A alimentação sempre foi tratada com muita importância no Egito. Eles faziam 3 refeições por dia: café da manhã, almoço e janta. Eles não utilizavam talheres. Eles comiam agachados sobre almofadas e depois de um tempo começaram a sentar-se em cadeira e usar a mesa como apoio. E há vários símbolos encontrados por arqueólogos em tumbas de faraós onde ilustram que eles estão sempre diante de um grande banquete, né? Sempre com uma comida bem farta. E uma prova disso é que foram encontrados vários alimentos dentro das tumbas dos faraós. A carne sempre foi muito consumida no Egito, principalmente pela classe mais rica, vamos dizer assim. E a principal fonte dessa carne era o boi africano. E pelo fato de ele ser um animal forte, um animal grande e ser rápido, eles alimentavam eles até eles não conseguirem mais se movimentar, até ficarem impossibilitados de se movimentar. Aí então eles abatiam o animal e pelo fato do Egito ser um país muito quente, eles só abatiam o animal quando essa carne ia ser consumida em até 3, 4 dias. Porque eles até naquela época eles não tinham muitas formas de conservar o alimento ainda. E geralmente era quando uma família grande precisava, ou umas festas, algumas celebrações do tipo. E a carne geralmente era servida cozida ou às vezes era assada em espetos. Carne de aves também era bastante consumida. Entre eles estava o pato, a codorniz, o pombo, entre outros pássaros. A galinha só foi introduzida um tempo depois no Egito. E aí, a partir disso, também começaram a consumir o ovo da galinha. E as frutas também sempre foram bastante consumidas no Egito. Entre elas estavam o abacate, maçã, tâmaras, romã, uvas, melões e melancias.
E isso também era exclusividade dos mais ricos. E os legumes também eram bastante consumidos. E entre eles estavam o alho, alho poró, alface, cebola, pepinos, grão de bico, lentilhas e favas. E eu utilizava alguns temperos que utilizamos até hoje, que seria mandroega, aipo e um cheiro verde, que seria a salsa, cebolinha e coentro. Rabanetes, cebolas e alhos também eram muito apreciados por eles. Uma curiosidade bem interessante é que para eles o alface deixava os homens apaixonados e as mulheres mais fecundas. E em consequência disso eles consumiam grande quantidade de alface. E era muito comum em plantações de alface terem estátuas do deus Min, porque segundo relatos, de lendas, essa era a verdura preferida dele. Os egípcios normalmente usavam gordura animal para fritar e saborizar os alimentos. Já o azeite, além de ser usado na alimentação, também era usado para iluminação. O azeite de oliva naquela época era bastante raro e não era produzido no Egito. Era produto exportado, vinha de outros países. E haviam óleos produzidos pelos egípcios também. Tinha o óleo que era extraído da vagem de moringá, do gergelim, de linho e de ricino. E além de pães, eles também faziam bolos. Mas isso também era uma exclusividade mais dos ricos, E os bolos tinham várias formas e tamanhos, tendo até de formas humanas e animais. Os egípcios criavam gado, cabritos e até ovelhas também. O leite era recolhido em jaras ovais, que eram tapadas com um punhado de ervas para afastar as moscas, os animais que pudessem deteriorar o alimento. E com o leite eles faziam manteiga, nata e queijos. Também utilizavam bastante o mel, mas o mel eles tinham que ir à procura do mel, sair do país, aí nos desertos e em lugares diferentes para procurar o mel. Mas já tinha alguns que produziam em colmeias, em jaras e assim já tinham apicultores naquela época. E do mel também era extraído açúcar, que usavam para adoçar alguns alimentos e bebidas. E a bebida mais consumida em todo o país, tanto no campo como na cidade, era a cerveja, que era feita com a cevada, trigo e tâmaras. E o vinho era a segunda bebida mais consumida. Os arqueólogos, em suas escavações, encontraram vários artefatos daquela época. Encontraram pratos, terinas, travessas, cálices, facas, colheres e garfos. Agora eu estarei falando um pouco da alimentação dos escravos, que não é lá tão variada que nem dos faraós e as classes mais ricas. E os alimentos mais comuns entre os escravos eram pães, legumes, carnes de aves, raramente, frutas e peixes. A alimentação dos escravos era basicamente pão e água, literalmente. Raras as vezes que consumiam carne e algumas frutas. E devido ao seu alto valor, a carne era exclusividade dos faraós e os mais ricos. E a classe baixa só comia em casos de festa ou celebrações. E como eu mencionei já a recém, as frutas eram também exclusividade de faraós e as pessoas mais ricas. Os escravos geralmente apenas mastigavam o interior dos caules de papiros. Agora eu vou estar falando uns pratos típicos do Egito Antigo, que provavelmente são conhecidos até hoje, que seriam kebab, mashi, koshari, fatah, baklava e ali. Uns nomes um pouco diferentes, E como você já deve ter assistido vários filmes em que em que fala sobre os faraós, eles geralmente são bastante fortes, atléticos, pessoas magras. Porém, isso está bem longe da realidade. A maioria da nobreza egípcia eram composta por pessoas extremamente obesas, porque eles obrigavam funcionários, vamos dizer assim, a fazer grandes refeições, tanto de manhã quanto de meio-dia e de noite.
fartas de comida e bebidas. E muitas múmias foram encontradas com algumas artérias obstruídas, barrigas salientes e várias dobras de gordura. É isso aí, pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Deixem sugestões também para os próximos vídeos, né? Vou estar lendo o comentário de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativem o sininho. Pois é muito importante isso, porque assim que eu botar um vídeo novo, vocês recebem notificação. E também segue lá o canal nas redes sociais, vou estar deixando aí no link na descrição. E deixa um like, né? Assim eu vou saber que vocês gostaram também. Então é isso aí, valeu!